Hello, students! Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez às nossas aulas semanais. Hoje começando mais um conteúdo aí para ajudar você com o seu inglês. Lembrando, seja você iniciante, está começando agora, ou que já está um caminho aí na jornada rumo a falar inglês fluente. Meu nome é Caio, sou professor aqui da Universidade do Inglês, venho trabalhando aí há 8 anos já como professor, lecionando através do método da aprendizagem acelerada, e toda semana eu estou aí com vocês para passar um conteúdo bacana, para impactar o inglês de vocês. Tá bom? Seguinte, para essa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho, dando um foco ali para as pessoas que utilizam o inglês para o trabalho, que é muitas pessoas, e a maioria delas é justamente não só a leitura, mas é muito para se comunicar com clientes, funcionário de outra empresa, ou até mesmo da mesma empresa, filial em outro país, e muitas vezes essa comunicação ela se dá por telefone, e as pessoas ainda se sentem muito nervosas ao falar por telefone com uma outra pessoa. Elas se sentem bem, porque é por telefone, por não ter o aspecto de você interagir fisicamente com a outra pessoa, isso ajuda bastante, mas elas ainda se sentem um pouco inseguras, porque vai falar com uma outra pessoa e depende de entender aquele recado para algo da empresa. Então, nessa aula de hoje, eu separei aí 17 expressões que são comuns em ligações telefônicas, combinado? Como vocês podem ver aqui no fundo, a universidade está pegando fogo nesse exato momento, todo mundo trabalhando, todo mundo passando, conversando. Então, se você ouvir algum barulhinho de fundo, eu peço para você só um pouquinho de paciência. A gente está trabalhando pesado aqui para fazer altas mudanças e é tudo benéfico para vocês aí do outro lado que vão receber o nosso conteúdo, tá bom? Então, bora lá, let's go to the action, vamos para a ação. Let me share my screen, vou compartilhar a minha tela com vocês. And I know that 150% it's good. E eu sei que 150% no Zoom é legal, vocês conseguem me ver. Combinado? Então nós vamos falar sobre expressões comuns em ligações telefônicas e são ao todo 17 expressões. Então vamos lá, let's go. Primeiro que é bem comum de todo mundo falar. Alô, poderia falar com o senhor Silva ou aqui com qualquer outra pessoa. É aqui que você vai substituir pelo nome. Em inglês é comum dessa frase ficar Hello, may I talk with ou então to Mr. Silva, please? Caio, eu uso with ou to, independente, tá? Qualquer uma das duas vai aparecer o mesmo significado. Talk with, talk to, independente é o mesmo significado. A única mudança vai estar aqui, nesse setor aqui, porque aqui é onde você vai substituir Mr. Silva, Mrs. Aline, could I talk to the manager, poderia falar com o gerente, e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a estrutura e esse é o local onde a gente vai substituir pelo conteúdo que muda, que é o nome das pessoas. Então toda vez que eu for falar, alô, poderia falar com o senhor Silva? Eu vou conversar e vou falar, hello, may I talk with to Mr. Silva, please? Lembrando, uso do may porque é uma situação extremamente formal, tá bom? Outra coisa, bem comum no português, a gente atende e a pessoa vai falar, eu queria falar com fulano. E aí você fala, é ele mesmo. Então, como é uma forma de falar isso em inglês, this is Silva speaking. Ou então, this is he. Nesse caso, se for ela, você pode substituir aqui por she, tá bom? Mas o comum é this is, seu nome ou o nome da pessoa que está falando, speaking, ou então this is he, this is she. E aqui a gente tem até uma observação extraída aqui. In American English, this is he is the usual way that a man replies on the telephone when someone asks to speak to him. Então, traduzindo, no inglês americano, this is he é a maneira comum que um homem responde ao telefone quando alguém pergunta para falar, pede para falar com ele. May I speak with John? This is he. Então, posso falar com o John? É ele mesmo. This is he é o mais comum. Pode utilizar this is John speaking, mas o mais comum, this is he. Terceira expressão. É a Renata falando. Em que posso ajudar? This is Renata speaking. May I help you? Então, novamente, utilizando o may, porque é uma situação formal. Então, toda vez que utilizamos situações mais formal, é necessário utilizar o may ao invés do can, tá bom? Então,
This is Renata speaking. May I help you? É a Renata falando. Em que posso ajudar? Vocês vão notar que muitas vezes a tradução ela está sempre adaptada, tá bom? Ela está adaptada porque muitas vezes entram os aspectos culturais. A pessoa tem o costume de falar uma coisa e nós temos um outro costume de falar outra coisa. É bem comum isso, por exemplo, na idade. Aqui no português a gente tem muito o costume de falar, por exemplo, ele tem ou eu tenho X anos. Lá no inglês é mais comum deles falarem ele está com tantos anos ou então eu estou com tantos anos. E aí fica dessa forma. Então são aspectos culturais, é sempre importante só a gente manter aquela atenção aí no contexto, tá bom? Então, let's go to the next one. Vamos partir aí para a próxima. A próxima é: desculpe, pode repetir seu nome? I'm sorry, could I have your name again? Ó que outro exemplo legal. Poderia ter seu nome novamente? Pode repetir seu nome. Could I have your name again? Caio, e se eu falasse nessa frase aqui, can you repeat your name? Ou então, como você explicou, may you repeat your name? Pode utilizar ela também. Mas, lembrando, aqui é bem parecido com o exemplo do this is he. É comum, mais comum a pessoa falar isso daqui, mas obviamente tem outras formas da pessoa falar a mesma coisa, tá bom? Então, na hora que você for falar desculpe, pode repetir o seu nome. Você pode tanto utilizar uma dessas duas, ou então falar could I have your name again, tá? Seguindo aqui para a próxima, a Susan não está no escritório hoje. I'm afraid Susan is not in today. Então, aqui é a expressão, né? Is not in today. Então, eu posso falar is not in the office, ou apenas is not here, mas o mais comum is not in today. I'm afraid Susan is not in today. Você poderia ligar mais tarde? Would you mind calling again later? Essa daqui é outro exemplo legal, porque o would you mind seria algo conectado com você se importaria em ligar novamente mais tarde? E aí a gente faz a adaptação. Você poderia ligar mais tarde. Posso substituir pela palavra could? Posso, mas o mais comum é falar dessa forma. Would you mind calling again later? Desculpe, foi engano. Sorry, wrong number. Ou seja, não coloque it was a mistake. Mas você vai falar wrong number. Quando você fala it was a mistake, dá uma sensação de que você fala foi um erro, mas é algo mais grosseiro, é algo mais sério esse erro. Então, quando a pessoa fala wrong number, o número errado, a pessoa entende como um desvio de atenção ou algo não tão grave. Mas o mistake vai passar essa sensação de que foi algo grave. Isso é um mistake, isso é um erro. Tá bom? Você utiliza na ligação telefônica wrong number, tá? Continuando com as nossas expressões, poderia falar mais alto, por favor? A ligação está ruim. Até esse momento, até eu posso falar um pouquinho mais alto, né? Porque como eu disse, a gente está pegando fogo aqui, então vocês podem ouvir um pouquinho o que o pessoal está falando aí de fundo. Mas essa frase em inglês ficaria: could you speak louder, please? It's a bad line. Novamente, uma coisa que é bem legal e que a gente aprendeu lá na semana passada no comparativo, loud é uma palavra pequena, porque tem uma sílaba apenas, duas no caso. E para fazer a parte do comparar mais alto do que eu já estou falando, é só eu acrescentar o ER. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa, um conteúdo novo, é sempre bom ficar atento a conectar com essas coisinhas que a gente vem aprendendo antes, porque aí mostra que a nossa mente está atenta, trabalhando, realmente absorveu a informação daquilo que foi passado, tá bom? Então, uma das coisas legais dessa parte é justamente isso, de você poder ver conteúdos antigos dentro dos conteúdos novos. Então, repetindo, poderia falar mais alto, por favor? Could you speak louder, please? It's a bad line. A ligação está ruim. A linha está ruim. Próxima frase. Por favor, aguarde. Estou transferindo a ligação. Bem importante essa daqui. Acontece muito em escritórios, secretárias e tudo mais. Please, hold the line. Por favor, aguarde. Estou transferindo a ligação. I'm putting you through.
Então, essa daqui não vai ter uma diferenciação, não tem como mudar essa daqui, é uma expressão já estabelecida para a situação. Então, put alguém through significa que você está transferindo essa pessoa, transferindo a ligação, tá? Gostaria de deixar algum recado? Would you like to leave a message? Então, repetindo, gostaria de deixar algum recado? Would you like to leave a message? Continuando. Por favor, peça para ele me ligar assim que possível. Please ask him to call me back as soon as possible. Então, por favor, peça para ele me ligar assim que possível. Please ask him to call me back as soon as possible. Independente da situação formal ou informal, é muito comum, às vezes, as pessoas, por ser uma expressão um pouco longa, as soon as possible, as pessoas costumam falar ASAP. Tá? Independente de ser formal ou informal e ser uma abreviação, uma sigla. Mas é muito comum, por ela ser um pouquinho mais extensa, as pessoas abreviarem e usarem a abreviação ASAP, que se pronuncia ASAP. E é como se eu falasse as soon as possible. Então, você nessa frase aqui pode tanto ouvir ela por extenso, ou então a pessoa falando, please ask him to call me back ASAP. Tá bom? Então, é a abreviação de as soon as possible. Continuando. É a senhora Helen na linha 3? This is Miss Helen online. Pode ou não acrescentar a palavra number, de número. 3, ou mudando qual é a linha que ela está. Ela está na linha 2, online, number 2, e assim por diante. Muitos filmes, principalmente, por exemplo, aqui rapidamente da minha mente, o Diabo Veste Prada, que tem situações de telefone, é muito comum você ver principalmente essa daqui, fulano na linha tal. Fulano, online, number, pode ou não omitir, e o número da linha que a pessoa tá bom? Continuando. Ele desligou na minha cara. He hung up on me. Então, he hang up on me significa que a pessoa bateu o gancho e desligou lá na sua cara, tá bom? Para as pessoas que gostam de música, curtem aí música da Madonna, hang up é justamente uma música dela e que fala justamente sobre isso, sobre desligar na cara. Continuando. O telefone estava fora do gancho, ou seja, era muito comum. O telefone estava fora do gancho. The telephone was left off the hook. Então, off, com esse som de F mesmo, tá? Para diferenciar que é duas letras F. Off the hook, fora do gancho. Antepenúltima expressão. Não consegui completar a ligação. I couldn't get through. Então, completar a ligação, get through. Ok? Lembrando, é a expressão para essa situação, tá? Por isso não vai ter essa mudança. Vai ser I couldn't get through, não consegui completar a ligação. Penúltima, a ligação caiu. I got cut off. I got cut off significa que a ligação caiu. E é uma que as pessoas costumam me perguntar bastante. Ah, Caio, como é que eu falo a ligação caiu e assim por diante? I got cut off. E por último, quem era ao telefone? Ou então apenas quem era? Você pode falar who was it? Se você quiser falar apenas quem era. Ou então você pode complementar. Quem era ao telefone? Who was it on the telephone? Who was it? Quem era? Who was it on the telephone? Quem era ao telefone? Perfeito, pessoal? Então, deixa eu finalizar aqui, voltar a minha tela para vocês. Alright, guys. Então, voltando aqui a minha tela para vocês, essas são as 17 expressões para você trabalhar, aprender um pouquinho mais e ganhar uma segurança para si mesmo em ligações telefônicas no seu trabalho. Então, quero que vocês peguem esse arquivo, ele vai ficar disponível para download, então basta você acessar esse vídeo lá no nosso canal no YouTube e na descrição desse vídeo tem o link do arquivo utilizado na aula. Sim, você vai ter essas 17 expressões e você vai poder trabalhar em
cima delas, criando diálogos, treinando a pronúncia delas, fazendo algumas substituições em palavras, nomes que são mais comuns para você, tá bom? E isso vai ajudar você a impactar você, melhorar o seu desempenho em ligações telefônicas, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Thanks a lot, thanks for your support. Muito obrigado pelo seu apoio e tudo mais. Agradeço a todos. Se você curtiu, não se esquece de compartilhar com seus amigos e também deixar um comentário. É muito importante saber o que você achou dessa aula e sugestões também pode deixar lá nos comentários de novas aulas. Vamos sempre fazendo conforme o nosso tempo. E fiquem ligados, não se esqueçam de ativar o sininho lá para ativar as notificações do canal. Assim, todo dia que tiver um conteúdo novo, vocês vão recebendo aí notificações no seu e-mail, tá bom? Grande abraço para todo mundo. See you soon. Vejo vocês em breve. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal.